O Robô não é o filme do Lula? Ai, Eu roubei, entendeu? não. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Arena 42. Uhul! E hoje a gente vai fazer um top 9 leituras que você, nerd, deve fazer. Sim, e pra começar a gente vai fazer umas menções honrosas aqui antes do Algumas nosso top menções 9. honrosas. A gente parou pra fazer esse top 9 e ficou tipo um top 30, né? A gente sabe começou que a tirar coisa. muita gente vai falar, cadê o livro tal, cadê o livro tal? Mas é o top 9 nosso. A gente selecionou um top 9 aqui dentre muitos que tem, né? Não tem como. Mas ficar tem alguns todos que a os gente livros. tem que citar mesmo estando fora do top 9. Sim. O primeiro que a gente vai falar aqui é o Armada, do Ernest Cline. Muito bom livro. Sim. A gente quer falar também, a gente não vai falar muito sobre ele, mas tem que estar no sua estante o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Uau. É quadrinho, mas é literatura. Também tem o Bastidores do Volta para o Futuro, do Dark Side. Sim, muito bom. Muito top. E também tem os Goonies, que também é da Dark Side Books. É um livro que acho que todo mundo já, pelo menos já ouviu falar, então vale a pena ler. Inclusive a Darkseid tem uma versão colecionador, acho que ainda tem, né? Que é muito louca, que muito bonita a capa e tudo, compensa muito você ir atrás disso. E até com mapa. É muito louco. Então vamos acabar com essas menções honrosas e vamos começar pro top 9, né? Bora lá. Em nono lugar temos 1984, de George Orwell. Muito bom. Ele é um livro muito interessante porque o cara escreveu em 1949. Na verdade, esse é o nome artístico dele, é o pseudônimo. Na verdade, ele chama Eric. Ele escreveu em 49, como se fosse o que ia acontecer em 84. Então ele vai falando várias coisas do governo, do controle de massas, da mídia. Coisas que realmente aconteceram e estão acontecendo. É um livro muito bom de uma crítica de algo que ainda não tinha acontecido, né? E é muito interessante ver que ele realmente escreveu e relatou coisas que... É um livro muito bom, você precisa ler, você precisa se situar pra você não fazer parte daquelas pessoas que são zumbis, assim, que vão em tudo que as pessoas dizem. Inclusive é desse livro que saiu o nome Big Brother. Sim, tem lá o Big Brother que controla tudo. A galera fala que é tipo o Facebook, tipo a Google. Tem muito a ver. Vale a pena ler, dá uma lida lá. E tem aquela fase famosa também de que quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Então dá pra ver que a galera... Quem controla as coisas mentem, a galera acredita, a sociedade tem memória curta, enfim. Leia e não seja um zumbi. Esse autor também ele tem outros livros que é muito famoso, que provavelmente na sua escola você vai ter que ler, tipo Revolução dos Bichos, então... Em oitavo lugar nós temos Eu, Robô, do Isaac Asimov. Não é do Will Smith, não? Então, nesse livro a gente é apresentado as três leis... É a primeira vez que a gente é apresentado as 3 leis da robótica. Sim. Quais são as 3 leis da São robótica? famosas leis da robótica, né? É. Pode Não- falar. O robô não pode ferir um humano. Não pode ferir um Ele deve obedecer às ordens. Deve E ele obedecer. deve proteger a sua própria existência desde que não fere a primeira e a segunda lei. Exatamente. Mas eu não confio muito na terceira lei, não. Ela é meio furada, né? Então, Por quê? é Robô não porque tem que se proteger, não. tem uma teoria que fala que essas 3 leis podem entrar em conflito quando? Quando os robôs decidirem que para eles continuarem evoluindo e assim manter a linhagem deles, digamos assim, eles vão chegar à conclusão de que eles precisam acabar com os seres humanos. Ah, E eles vão daí entrar em as leis conflito. vão entrar em conflito Tem vários vídeos, e daí vem o filmes. domínio das máquinas sobre o mundo, né? Tem vários filmes que tratam disso e os robôs evoluem e dão coisa no cérebro deles e já era essa E lei. o próprio Eu, Robô trata bem disso, né? Tá. Ele é uma série de livros, né, sobre esse assunto e ele começa desde o primeiro robô, digamos assim, né, que é uma babá, que nem fala, e ele termina com a suspeita de que um líder, um governador mundial é um robô, então o mundo estaria sendo liderado por uma mente robótica, né? Sinistro. Então ele trata bem desses dois extremos. Em sétimo lugar, então, a gente tem o Watchmen. É um quadrinho, né, muito bom. Na verdade, a edição definitiva é uma coleção de vários quadrinhos, né, que Vários. contam essa história. A coleção definitiva nos Estados Unidos é aquela capa amarela, né, com a conhecida o Smile lá, né, do Watchmen. Não tem tanto a ver assim com o filme. Ah, tem, mas não tanto. É a marca dele, né? E no quadrinho brasileiro já é uma outra capa, a capa de um relógio, se eu não me engano. Não tem aquela capa aqui, pelo menos eu nunca vi pra comprar.
Mas é uma história em quadrinhos muito boa, porque ela traz um senso de realidade aos heróis que é impressionante, né? A gente vê... Porque os heróis, eles não... O filme não foca nos superpoderes deles, e foca muito nos problemas que eles têm nos... O livro, desculpa. É que tem o filme também, Mas o quadrinho, não é nem livro. Nem livro. O quadrinho, eu não trouxe ele aqui, eu ia mostrar pra vocês, mas o quadrinho, ele mostra muito bem essa questão dos conflitos internos que eles têm, os conflitos éticos, os conflitos morais, e como eles estão realmente interessados só em combater o crime, mas muitas vezes eles fazem coisas que um herói jamais faria, né? E ele sempre traz um senso de realidade muito forte. As histórias não são tão infantis assim, elas são histórias mais bem pensadas, bem escritas, que fazem muito mais sentido no mundo real. Então é um quadrinho que vale muito a pena você ler, você conhecer. Um quadrinho aí pra adulto, pra quem acha que isso não existe. Espero que ninguém da nossa audiência ache isso. Mas é um quadrinho que você tem que ter na sua estante, com certeza. Lembrando que esse quadrinho ele foi escrito por Alan Moore. Então, tipo assim, os quadrinhos do Alan Moore são para um público mais adulto. Então, tipo, trata de problemas que geralmente são desse tipo. Então não é mais muito pra criança, é mais pra adulto. E esse quadrinho foca muito nisso. Mas valoriza sempre as coisas do Alan Moore, são muito boas. Falando em Alan Moore, a gente vai pro nosso 6º lugar. Temos o quadrinho A Piada Mortal. Sim. A gente não vai falar muito sobre ele, né? Porque a gente já fez o episódio inteiro sobre ele. Pode ir lá ver, assistir, tá na descrição. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Vídeo bem longo, inclusive. E muito bom. Ele é até metade dá pra você assistir se você não leu. A partir da metade pra frente, você para, lê e depois você assiste. Exato, tem até uma animação nova que fizeram. Sim, animação muito boa, ficou muito legal. Algumas controvérsias quanto ao final, algumas pessoas contra o namoro muito. também que tem no filme. Exatamente, mas eu particularmente acho que todos nós aqui gostamos muito. A gente achou até que foi bem fiel aos quadrinhos. Sim. Em quinto lugar, então, a gente tem aqui, não podia deixar de estar fora dessa lista. O cara que melhor escreve cenas de guerra, que faz você mais se sentir lá dentro. Com certeza. É o Bernard Cornwell. Tem aí as Crônicas Saxônicas, a Busca do Santo Graal, as Crônicas de Arthur. Não é um livro, são vários livros. São vários livros, todos eles são sérios, exatamente. E, cara, esse é um cara que você tem que consumir ao extremo e não pode deixar de ler as coisas dele. Ele pode ser um pouco violento para pessoas muito novas, então, mas também é um livro denso, né? Até. Ele é um livro muito, tipo, a violência é muito explícita, entendeu? Sim. Tipo, Sim, se você não gosta de violência, cara, se você passa longe. Ou se novo, você é muito novo, 15 anos pra baixo aí, 16 também. espera um pouquinho pra ler. Exato. Mas é um livro muito bom. É que a gente fala aqui, a gente faz isso daqui, como a gente fala, não é só pra crianças, é pra adultos também, então a gente insere os quadrinhos assim também, os livros assim. Mas é um livro muito bom, você precisa ter na sua estante. As coleções dele são geralmente muito bonitas, uma capa melhor que a outra. E tem uma sequência as capas. Uma sequência, as Crônicas Saxônicas, eu posso até colocar aqui na tela pra vocês, um do lado do outro, forma uma cena de guerra muito da hora. É uma série que ainda não acabou de ser escrita, tanto é que faz pouco tempo que lançaram o último livro das Crônicas Saxônicas. Mas vale muito a pena você ver e fica aí na sua lista. Ele fala algumas coisas das guerras antigas, como eram as táticas. Não tem quase nada a ver com os filmes. Sim. Tem muita coisa que não tem nos filmes. O Azaghal e o Jovem Nerd falaram que no Game of Thrones foi a primeira vez que conseguiram retratar um pouco próximo ao que ele é. Mas realmente é impressionante como ele faz você imergir nessas guerras. Em quarto lugar, nós temos uma série muito boa que se chama Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams. Douglas Adams. E, cara, todo mundo que é nerd tem que ler esse livro. Tem que ler. É quase lei, porque senão você não vai entender um monte de referência que tem por aí. Se você não é nerd também, cara, porque é um livro muito bom. Você precisa abstrair um pouco, né? Não tenta achar que tudo tem sentido. É ficção. Porque é Douglas Adams e muitas coisas em Douglas Adams nunca farão sentido. Inclusive, o nosso Arena 42 é uma homenagem. Se você não entende por que esse programa chama Arena 42, você vai entender. Lê o livro. Exatamente. Esse livro ele tem tanta importância, cara, que a gente tem até um dia nerd, em que é como se fosse o dia, a gente usa a toalha, o dia da toalha. Sim, dia da toalha. Se você não entendeu, vale. Você precisa da sua toalha. Alguns, principalmente a imprensa, a mídia geral aí, definem como dia do orgulho nerd, né? Exato. Mas não, pra gente que conhece é dia da toalha. Dia da toalha. A gente tem que usar sempre a toalha. Em terceiro lugar temos um autor, C.S. Lewis,
e seus vários livros também. Sim, leia todos. O principal de todos é as Crônicas de Nárnia, né? É o que a gente vai Todo mundo conhece. trazer aqui, porque é o mais ficção nerd, digamos assim, né? Tem vários Ficção outros também, fantástica. ele tem vários outros livros. Mas esse é o que a gente quer falar aqui. Sim, vale muito a pena ler. É uma série de livros, né? Desde o primeiro ao último. Não fica só no filme, por favor. Pelo amor. Cara, amor de Deus. Os detalhes que o Lewis usa pra detalhar a criação do universo, depois como o guarda-roupa foi feito, se você só conhece pelos filmes e viu só o guarda-roupa, tem a história de como que ele foi feito e como que ele foi trazido a esse mundo, é muito legal. Muito mais detalhado. Muito Bem mais mais detalhado, compensa muito ler, não tem nem como falar muito. Em segundo lugar, então, não podia ficar fora dessa lista de modo algum e Devia tinha que estar em ser no primeiro. livro mais elevado. Ele só não ficou em primeiro por causa de um motivo especial que você vai entender já já. Mas, Tolkien. Tolkien e seus muitos livros. A gente também colocou o nome do autor aqui porque não dá pra escolher só um, cara. É Senhor dos Anéis, é Hobbit, é Silmarillion, Contos Inacabados, Filhos de Húrin. Leia todos os livros do Tolkien, que você vê o nome dele, você Vai lê, gostar. cara. E, cara, se você pegar até os filmes que saem desses livros, das coisas que ele Até os escreve, pra filmes mim, são ótimos. Senhor dos Anéis é o meu filme mais preferido de todos os tempos, versão estendida, e pode demorar 15 horas que for. Você vai estar assistindo, Tolkien. todos os anos você assiste uma vez. Pois é. Tolkien é Tolkien. Leia, pelo amor. Até o Hobbit é pequenininho, dá pra você ler também. Dá pra você ler rapidinho. Você lê em uma semana. E lê História todos. de criança. Lê Silmarillion. Silmarillion é muito bom, você vai entender muita coisa ali que tem. Se você assistiu os filmes e não leu os livros, leia os livros primeiro, do Hobbit e do Senhor dos Anéis, e depois lê Silmarillion. Principalmente o Hobbit, que é bem melhor o livro. Pois é. O filme não é tão bom assim. Por não. que, Peter Jackson? Mas fica aí então o nosso segundo lugar com um gostinho de primeiro e toda a nossa homenagem e agradecimento a Tolkien. Em primeiro lugar, nós temos As Crônicas de Olan. Ah! Trilogia. Sim, a trilogia não acabada ainda, né? Esse livro tá em primeiro lugar por alguns motivos. Primeiro porque a história é sensacional, é muito boa. Muito bom. Eu já li, 4 vezes, o Felipe leu um monte de vezes, o João já leu. É um ator brasileiro. É um ator brasileiro, esse é um outro motivo por ele estar aqui, L.L. Wurlitzer. Leandro, muito bom, escreve muito bem, detalhes impressionantes. Mitologia hebraica. Mitologia hebraica. É um pseudônimo também. É um negócio diferente, cara, que a gente tá acostumado a ver mitologia nórdica, mitologia grega, hebraica aqui, ó, muito bem utilizada. E é um livro que não é, infelizmente, ainda muito É conhecido. bem desconhecido. A gente virou tão fã que eu trouxe até aqui pra vocês verem. A gente tem um pôster desse livro no nosso escritório de trabalho. A gente trabalha junto, pra quem não conhece, não sabe ainda, né? Mas a gente tem isso. Eu tenho na minha casa um autografado pelo autor. Você é louco, hein? Cara, realmente, se você não conhece, a gente vai deixar o link aí de algumas lojas onde você pode encontrar ele pra comprar. Tem na Saraiva, tem na Livraria Cultura. Vou deixar todo o lugar. site oficial também do livro para que você possa Sim, conhecer tem mais do informações. Tem um glossário com todas as palavras lá. Dá pra você aprender hebraico aqui. É verdade. Mas é um livro muito top. É um livro de ficção fantástica. Ele conta a história de um guardião de livros, né? Um bibliotecário O herói, chique, o herói bem, que que se é o nome acaba dele. se tornando o herói. E tem guerreiros, tem monstros, Tem demônios, luta, tem tem dragão, luta, tem dragão. Parece, eu ouvi aí dizer que eles estão pra lançar o segundo volume. Eles já lançaram 2 volumes, que era a versão do autor. Sim, o autor lançou por conta própria e agora tá saindo pela editora Tolkien, pelo selo Tolkien. Tolkien Publicações. Exatamente. Aí eles lançaram esse primeiro de novo, relançaram, e vão relançar o segundo, depois o terceiro. Sim. E todo mundo quer saber o terceiro. A gente já leu, né, as versões do autor, a gente não aguentou, a gente tá esperando o terceiro, ninguém no universo leu ainda. O terceiro não sabe o fim. Mas eu vou também ler a versão nova que sair aí do segundo volume, porque certeza. tem muitos... Esse Tem livro aqui detalhes. pro segundo volume tem muitos detalhes... Esse livro pro primeiro livro da versão do autor tem muitos detalhes a mais. E eu tenho certeza que o segundo vai ter também. E, cara, é um livro que todos vocês deveriam ter, com certeza. Não tá sendo patrocinado esse Não. vídeo, tá? Deixa eu deixar bem Parece, claro mas aqui. não é. A gente até vai fazer um teorizando também sobre esse Sim, livro. tem muitas coisas aqui que ficam ainda não explicadas. Inclusive, agora a gente não pode falar muito, senão vai ter muitos spoilers. Exatamente. Mas calma que a gente vai fazer um vídeo só desse livro um E dia vão ainda, ter calma. Leia. E as teorizando. Crônicas de Olan. Se eu não me engano, no site oficial do livro tem o primeiro capítulo pra você Tem. ler, alguma coisa assim.
Então você pode ali dar uma lida antes pra você ver se a gente realmente tá falando a verdade. Inclusive lá fala das criaturas, dos personagens, tem tudo também. É muito louco. A primeira cena desse livro aqui já é uma cena de guerra muito louca, cara. Que O prólogo. Você tá no meio. O prólogo é muito bom, mas o primeiro capítulo. No meio do primeiro capítulo você já tá sem fôlego já. Eu me senti como quando eu tava assistindo o Mad Max no cinema. Pois é. É muito tenso, cara. E as cenas de guerra, de destruição, são muito boas. Você imerge totalmente no livro, é um livro... As cenas não, né? Os escritos. Você assiste o livro. Com certeza. É um filme na sua cabeça aqui. Então fica a nossa dica aí, Crônicas de Olan. Muito bom, vale a pena, leia, compra, adquire. Já sabe, né? Acabou o vídeo, você vai atrás do livro, você precisa ler. Os links vão estar todos aqui, primeiro lugar na nossa lista. Não esqueça de ler os outros 8 também. Com certeza, todos Leu, os outros. Bom, galera, então esse vídeo fica por aqui. Acabamos o nosso top 9 aqui, né? 9 livros que você deve ler. Se você gostou... Não, antes de terminar, tem que falar que a gente soltou um miguezão aqui, né? A gente botou o nome de autor pra poder colocar mais livros. Tem muito mais livros, não top 9 não. Além disso, que a gente tipo, colocou. top 9 livros. Tolkien. C.S. Lewis. Bernard Cornwell já acabou o top 9, né? Com certeza. Só a primeira série dele. Mas se você gostou, então, se você gostou desse tipo de vídeo, você quer mais vídeos como esse, top 9, primeira coisa que você tem que fazer é dar um like aí, é o seu jeito de falar pra gente que você gostou. Segunda coisa que você tem que fazer pra ajudar a gente, pra incentivar a gente a continuar, é se inscrever no nosso canal. E compartilhar também com seus amigos. Compartilhar. E escreve também os livros que você já leu, que você não leu, se você concorda ou não concorda, também escreve aí. Se você comprou o Olan, escreve aí, fala pra gente que você comprou. A gente não vai receber nada por isso, mas a gente quer saber se você comprou. Porque, cara, é um livro que a gente gosta tanto e é de um autor brasileiro, a gente quer realmente que ele Faça levante, sucesso. exatamente. Exato. A gente precisa ler mais desse tipo de literatura, principalmente autor brasileiro. A gente dá muito valor pros autores de fora, mas a gente de vez em quando esquece tudo daqui. Então vamos ler autor brasileiro e deixa aí também, se você tem alguma indicação de autor brasileiro, de algum livro que você leu, que é muito bom, comente pra gente e não deixe de acessar na nerds.com.br e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu.